Vamos para o nosso primeiro assunto. A gente vai um pouco passar pelos temas principais que estão rodeando a pauta de Brasília. Vamos falar de tarifaço, vamos falar de organizações terroristas, mas vamos falar também do que gira em torno dos três poderes em Brasília que afetam, por exemplo, as campanhas eleitorais. O presidente do STF, Edson Fachin, rejeitou um pedido para afastar o ministro Cássio Nunes Marques da relatoria de uma ação que visa obrigar a instalação de uma CPI do Banco Master no Senado, que ainda não desistiu, pelo menos tem senadores que não desistiram ainda de abrir uma comissão parlamentar de inquérito. Eu chamo a nossa repórter de Brasília, Carol Rosito, que tem as informações. Ei, Carol, boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís, boa noite para você também. Boa noite a todos. Olha, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, rejeitou esse pedido sem entrar no mérito. Foi mais uma questão regimental mesmo. Segundo o Fachin, o mandato de segurança pela criação da CPI do Master foi distribuído ao ministro Nunes Marques em 26 de março. Já o pedido de suspeição foi apresentado ali pelos senadores Eduardo Girão, Alessandro Vieira, Marcos Pontes e Plínio Valério. Isso aconteceu no dia 12 de maio. E segundo o regimento da Suprema Corte, estabelece ali um prazo de 5 dias, para a distribuição desse processo para um eventual questionamento em relação ao impedimento de ministros. Então, segundo o ministro Edson Fachin, esse prazo já tinha passado, já estava fora do prazo para esse questionamento. Teria sido esse o motivo, então, pela negativa do ministro. Os senadores argumentaram nos seus pedidos que há ali uma relação entre Nunes Marques com o senador Ciro Nogueira do PP, o que isso poderia ali comprometer o julgamento. Vamos lembrar que Ciro foi recentemente citado na operação, foi alvo da operação da Polícia Federal, que investiga então a relação de Daniel Vorcaro, o ex-dono do Banco Master, com políticos aqui em Brasília. Bom, Thaís, ainda sobre o caso Master envolvendo o STF, o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro também pediu que o Supremo declare o ministro Alexandre de Moraes suspeito para analisar um pedido que foi apresentado pelo deputado Lindbergh Farias do PT, O deputado entrou com um pedido para solicitar ali uma ampliação da investigação que apura o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, as ações de Eduardo nos Estados Unidos, pedindo que isso fosse ampliado para incluir também Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro por conta da questão do financiamento do filme Dark Horse. Flávio apresentou um pedido após exatamente o ministro Alexandre de Moraes pedir um posicionamento da Procuradoria-Geral da República, Os advogados do senador apontam que Moraes também não teria essa imparcialidade para analisar o caso, citando especificamente ligações de Moraes com o caso Banco Master, principalmente em relação ao escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes e também eventuais conversas que foram trocadas entre Moraes e Daniel Vorcaro. Portanto, Flávio pede que haja ali uma substituição dessa relatoria de Moraes pelo ministro André Mendonça, que também é o relator responsável pelas investigações sobre o Banco Master dentro do STF. Thaís. Carol está relatando aqui para a gente, Carol, a criação de um fato político, O Flávio Bolsonaro tentando, de alguma forma, mudar o rumo da prosa aí do envolvimento dele com Daniel Vorcaro, enfim, da relação que eles mantinham. Agora, Carol, mudando um pouco de assunto, seguindo ainda em Brasília e tratando também ainda de Poder Judiciário, mas do Poder Executivo como um todo, começou a valer hoje a decisão dos Estados Unidos que classificaram o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O anúncio foi feito no começo da semana para começar a valer a partir de hoje, sexta-feira, 5 de junho. Aqui no Brasil, nós temos dados do Conselho Nacional de Justiça indicando que o número de processos na Justiça envolvendo facções do crime organizado e milícias disparou. Que números são esses?
Exatamente, Thaís. Os dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mostram que essas ações penais registradas em primeira instância da Justiça passaram de cerca de 1.700 em 2020 para 3.300 em 2025. Então, um aumento aí de 98%. Esse levantamento também aponta, Thaís, um crescimento no volume dos processos que aguardam julgamento, que seguem parados, né? Então, essas ações pendentes saltaram aproximadamente ali de 5 mil para 13 mil nesse mesmo período, de 2020 a 2025, o que representa um aumento de 156%. Bom, segundo o CNJ, esses dados são importantes exatamente para ajudar a formular políticas públicas aqui no nosso país e também a ajudar a combater o crime organizado. Você bem lembrou que hoje, exatamente nessa sexta-feira, entra em vigor oficialmente a decisão dos Estados Unidos, que classificaram, então, organizações criminosas, e aí aqui, olhando para o Brasil, especificamente PCC e Comando Vermelho, em organizações terroristas. Já havia uma tentativa no Congresso em também transformar, né, fazer essa equiparação. Isso não foi para frente em projetos que tramitaram lá no Congresso Nacional, por exemplo, em relação à lei antifacção, mas aí veio essa decisão dos Estados Unidos, o que refletiu diretamente aqui dentro do Congresso, mais uma vez, levantando, né, chamando mais uma vez a atenção para esse assunto, e a gente está acompanhando de perto os desdobramentos. Volto com você. Obrigada, Carol. Boa noite para você. Vamos começar a nossa roda de conversa aqui. Marília, quero começar te ouvindo. Eu acho que desde que esse anúncio foi feito, desde que a ameaça apareceu, mas efetivamente depois que o anúncio foi feito, todo mundo começou a tentar mapear os riscos e os impactos disso. A turma da ciência política, o governo, os poderes, o setor privado, a academia. Qual é o que você colocou no seu mapa de impactos possíveis dessa medida? Bom, Thaís, primeiro que eu acho que é importante a gente só contextualizar, né, de onde é que vem essa agenda norte-americana, né, extraterritorial. Ela vem de uma agenda, portanto, criada após os atentados terroristas de setembro de 2001, com as ações preventivas ou as ações preemptivas, que, de alguma forma, tinham, né, um arcabouço muito amplo de ações, desde ações militares até ações no campo jurídico e no campo financeiro. A Condoleezza Rice foi uma das grandes arquitetas desses processos extraterritoriais criados pelos Estados Unidos nesse contexto. Então, é uma agenda que se estende de lá para cá, com a nomeação de diferentes grupos enquanto grupos terroristas, enquanto organizações terroristas, e na América Latina, sobretudo nos últimos anos, houve a nominação de alguns grupos enquanto grupos terroristas. Mas nós temos também, né, já um espectro, um histórico na região, por exemplo, com o chamado Plano Colômbia, onde houve a nominação das Farc, por exemplo, como um grupo terrorista, e o vínculo das Farc com as drogas, com a produção e tráfico de drogas, fazendo esse plano abrangente na Colômbia, chamado de Plano Colômbia, em que envolveu reforma do sistema jurídico, reforma do sistema policial, reforma do sistema prisional na Colômbia. Então, eu acho que é importante a gente estabelecer esse retorno, né, histórico para pensar essa agenda extraterritorial norte-americana e olhar um pouco os impactos em outros países da região para a gente entender como que esse tema se aproxima aqui do Brasil. Então, quais são os impactos diretos, né? Nós temos impactos diretos em empresas no nosso setor financeiro que podem estar vinculados ou, de alguma forma, abastecer o crime organizado no país. Essas duas organizações que foram tipificadas, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, eles têm uma série de penetrações dentro da economia brasileira, em diversas atividades, e todas elas envolvem outros atores, envolvem terceiros, que passarão a ser monitorados e terão que responder, portanto, a uma legislação que é hoje uma legislação norte-americana. Então, há uma série de impactos que podem acontecer dentro do nosso sistema financeiro. Foi super importante você fazer essa contextualização, Marília, porque a gente tem insistido nos últimos dias na leitura de que não adianta, em função do ambiente eleitoral e político, não adianta a gente reforçar
essa imagem que o governo Lula quer passar de que é uma ação contra o Brasil. É uma coisa que é um processo de tomada de decisão que culmina na doutrina mais politizada de Trump, mas parte de um processo que acontece há muito tempo. Léo, eu quero te ouvir. Hoje, mais cedo eu te cutuquei, até porque lendo a análise que você envia aos seus clientes, você listou aí uma série desses impactos. Passa por sanção, passa por burocracia, passa até por migração monetária, desdolarização, quer dizer, uma saída de capital, uma imposição de um ambiente de maior incerteza. Olhando para essa leitura, essa primeira leitura que você faz, você consegue ter uma noção daquilo que machucaria mais o país, inclusive politicamente? Olha, Thaís, eu vou fazer uma conexão até entre a primeira parte da entrevista da Carol Rosito, da apresentação, da reportagem dela, com essa questão que você está colocando. Ela fala ali do senador Flávio Bolsonaro pedindo a suspeição do Alexandre de Moraes e antes de outros senadores pedindo a suspeição do Nunes Marques. A conexão que existe é que a gente pode chegar no momento de um grande curto-circuito institucional, porque nós não estamos preparados para aquilo que pode vir, né? Vamos imaginar que daqui a algum tempo, né, os Estados Unidos solte uma lista de pessoas que vão sofrer sanções em função de ligação com essas duas organizações criminosas. E que estejam ali membros do Poder Judiciário, que estejam ali políticos, né, pessoas ou grandes empresários do país. Como é que a gente vai processar isso? Né? Isso vai ser processado, as instituições vão correr para apurar e para responsabilizar, ou elas vão proteger? Eu tenho a sensação que esses assuntos eles estão conectados porque a gente cria um conjunto de possibilidades para as quais claramente as nossas instituições não estão preparadas para operar e nem para processar, né? A gente já está vivendo isso com esse conjunto de pedidos de suspeição, né, por causa do envolvimento do Vorcaro com pessoas aí do judiciário, e daqui a pouco não vai ter gente para julgar quem está envolvido, né? A gente tem um início de curto-circuito no STF. E do outro lado, se a gente tiver a possibilidade, né, a realização dessas ameaças, né, de ter listas de autoridades e de pessoas, isso aconteceu no México. O governador de um estado mexicano, né, foi acusado claramente pelos Estados Unidos de ter relação com um cartel. E aí, como é que as instituições internas vão processar essas questões? Então, o que eu trago, Thaís, assim, dentro de todo o conjunto de possibilidades, né, de sanções, de situações, é a incapacidade ou a falta de preparo que as nossas instituições têm para aquilo que pode vir e que pode vir até muito rapidamente. Esse curto-circuito institucional, Léo, ele já está afetando as decisões e a busca por soluções democráticas e republicanas de problemas nossos. Precisa nem importar mais problema, não. Ele já está nos custando. Tiago Vidal, Prospectiva e você fazem muita análise do que acontece na América Latina como um todo, análise internacional, ou seja, você acompanha de perto, pela sua análise, pela análise da consultoria, o reflexo dessa ação, especialmente mais agressiva de Trump, na determinação das facções terroristas e nas listas, né, e na relação com indivíduos desses países. O que você prenuncia para o Brasil, do que você já viu acontecer na América Latina? Thaís, você tem várias nuances, né? Você tem a nuance financeira, que já foi destacada, que não é uma questão que diz respeito apenas aos bancos, né? Fintechs, essas instituições vão ter que gastar muito mais com compliance do que vinham gastando, porque os Estados Unidos não estão preocupados apenas se bancos ou pessoas
diretamente vinculadas a esses bancos têm alguma ligação com o PCC ou Comando Vermelho. É uma decisão que pega toda a cadeia. Então, a gente está falando de prestadores de serviços para instituições financeiras, a gente está falando de clientes de instituições financeiras, então é algo que vai encarecer o serviço financeiro de maneira geral, né? Sobretudo num país que tem uma concentração bancária tão alta como é o caso do Brasil, né? As fintechs têm conseguido ampliar um pouco a diversidade, mas ainda é um país muito financeiramente concentrado. Você tem um outro elemento dessa discussão, que é o elemento político, efetivamente, ou seja, usar-se essa decisão de classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, que eu pessoalmente acho que é um equívoco, porque não são terroristas, são organizações mafiosas, né? Mas são questões completamente diferentes, cada um assim, tem a sua complexidade e seus problemas, mas usar essa decisão para algo que já está acontecendo, que é uma intromissão dos Estados Unidos no processo eleitoral brasileiro, porque talvez essa decisão ocorresse independentemente da viagem do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a Washington, mas ela não foi adotada posteriormente à viagem e à foto por coincidência, né? Foi muito bem calculado. É algo que a gente ainda não vê acontecer de maneira tão escrachada nos demais países da América Latina. A Colômbia acabou de realizar a eleição, os Estados Unidos tiveram uma posição muito mais tímida no primeiro turno das eleições colombianas. Agora, o presidente Trump apoiou de maneira muito categórica o candidato de extrema-direita, que foi para o segundo turno, como era de se esperar, mas essa intromissão no processo, muito antes da campanha no Brasil começar, é uma coisa muito singular da relação Brasil e Estados Unidos. E a outra questão é uma questão que o próprio professor Leonardo comentou, que é o que acontece quando isso chegar na política, porque as pessoas estão esquecendo que, eventualmente, os Estados Unidos estão interessados não apenas na relação de empresários, banqueiros com o crime organizado, eventualmente tem gente da política envolvida também, né? Se os Estados Unidos pedirem a extradição de um político brasileiro supostamente envolvido com os cartéis, com o PCC e com o Comando Vermelho, o Brasil vai extraditar? É uma sinuca de bico para a qual o Leonardo chamou a atenção muito bem, que o Brasil, de fato, não está preparado para lidar. Então, são várias nuances, todas ocorrendo simultaneamente e cada uma com suas complexidades e os seus desafios. Vou querer te ouvir um pouco mais sobre a singularidade que você aponta dessa relação Brasil-Estados Unidos, mas daqui a pouquinho, Tiago. E lembrando que no Rio de Janeiro, com toda a investigação que está acontecendo, que desmantelou o governo carioca, né, o governo fluminense, foram pegando todo mundo, há acusações ali de gente da alta cúpula do governo, ou do governo não, do poder e da liderança política no Rio, acusados exatamente de terem agido para proteger ou para beneficiar o Comando Vermelho e as facções criminosas. Jussara, chegou a vez de te ouvir, minha querida. Eu vou seguir aqui na proposta de leitura do Léo, falando do curto-circuito institucional. O governo sabe disso? Qual é o objetivo de curto prazo de Lula para lidar especificamente com essa situação? O governo já criou uma sala de guerra, uma sala de crise, designou um grupo para tentar fazer esse mapeamento de riscos, ou ainda estão no campo só de como transformar isso em peça de campanha? Aí são duas frentes. Eu imagino, pelo que eu tenho observado aqui no Palácio do Planalto, é que tem a reação que é muito voltada para a questão eleitoral, porque sabe que as medidas anunciadas nos Estados Unidos, pelos Estados Unidos, pode virar ali um presente de fato para o presidente Lula, que vai disputar a reeleição, e um presente de grego para o senador Flávio Bolsonaro, que esteve com Donald Trump, e aí depois tentou-se ali sair daquela crise envolvendo o caso Master, citando justamente a equiparação das facções brasileiras com organizações terroristas, mas aí nessa semana foi pego de surpresa, digamos assim, porque dizem que não estava no radar nem deles, esse anúncio das tarifas aplicadas aos produtos nacionais. Essa é a questão. Agora, o governo Lula sabe que, se por um lado isso pode ajudá-lo eleitoralmente, eles vão explorar isso, sabe que precisa também, por outro lado, manter um canal de diálogo com os Estados Unidos, com o governo Trump, para também não sair perdendo tudo. Essa é a questão neste momento. Agora, como que o governo tem lidado com isso?
obviamente, deixando neste momento as equipes técnicas trabalhando. A ideia é que o presidente Lula e Donald Trump só se encontrem se houver um avanço nessa área. A gente sabe que os dois, né, tanto Trump quanto Lula, já confirmaram a ida ao G7 na França. Até agora, o que me dizem no governo brasileiro é que não há nenhuma negociação para uma reunião bilateral, porque eles lá no G7. Mas é natural que, obviamente, um esbarrão, a exemplo do que ocorreu nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, possa ocorrer ali também nos bastidores do G7. Agora, a grande questão é que o que o Palácio está avaliando é essa conveniência dessa reunião, porque o que ele diz é o seguinte: se não tiver nenhum avanço para ser uma nova reunião, para repetir tudo que foi dito no dia 7 de maio, quando o presidente Lula esteve lá com Donald Trump, disse que foi muito bem recebido, não há vantagens nisso. Além disso, Thaís, acho que um outro ponto aqui que eles acabam calculando é se Trump, eu acho que esse discurso de que eles estão avaliando a conveniência, é se Trump também vai estar disposto a conversar com o presidente Lula, se sentar em uma nova reunião bilateral depois de ter recebido Flávio Bolsonaro na Casa Branca. Então, o governo tem calculado o que tem vindo dos Estados Unidos, mas muito ainda no escuro, sem saber exatamente o que esperar lá da Casa Branca. Marília, há alguma ação de prevenção a danos que essa medida específica das organizações terroristas, há alguma medida de prevenção que o Brasil poderia adotar? Até mais de médio prazo, por exemplo, reforçar a sua legislação, reforçar o seu marco regulatório, enfim, no combate ao crime organizado? Nós já temos no Brasil, né, uma série de legislações que tratam do crime organizado, a nossa própria lei de prevenção à lavagem de dinheiro, de financiamento a atividades terroristas. Nós já foi agora, né, toda essa discussão em torno da lei antifacção. Nós temos uma série de organizações da sociedade civil que trabalham, né, junto com o governo para pensar em medidas para pensar a segurança pública, reformas no campo da segurança pública. Então, nós temos um país que está pensando, né, soluções para a segurança pública e a própria comunidade, né, em termos de instituições financeiras também, tem uma série de medidas e essas medidas são internacionais. Então, eu acho que quando a gente pensa, né, em lutar contra o crime organizado, é uma série de medidas, isso precisa ser, de fato, pensado de forma multidimensional, né, sobretudo no campo econômico, pensar também nas periferias das cidades, nos espaços não só urbanos, mas nos espaços mais afastados, né, dos grandes centros urbanos. Então, acho que tem uma série de medidas que estão sendo construídas, estão sendo pensadas, né, e é diferente de você pensar o terrorismo, né, outras regiões do mundo que vivem o terrorismo, ou que vivem a presença de organizações terroristas, e a experiência é completamente distinta do que nós temos aqui na América Latina e no Brasil, com a presença, né, de organizações criminosas. Agora, vale a pena mencionar, e eu acho que já foi mencionado aqui, e é importante, né, que, bom, o PCC e o CV são duas organizações diferentes, mas nós temos outras organizações no Brasil, por exemplo, a milícia é muito atuante no Rio de Janeiro, né? Mais de 60% do território do Rio de Janeiro é comandado hoje por milícias e, de alguma forma, elas ficaram de fora, né, dessa designação feita pelos Estados Unidos. Mas, mais do que isso, né, em que medida, de fato, o PCC ou o CV são ameaças diretas aos Estados Unidos, né? Acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para entender politicamente por que houve essa designação, né? O PCC e o CV são organizações que cresceram muito nos últimos anos, né, nas últimas décadas. O CV teve um aumento exponencial da sua presença, sobretudo no Nordeste do país, né, nas grandes capitais do Nordeste, e o PCC nas capitais, né, na fronteira, né, sobretudo na fronteira amazônica, vinculado, portanto, ao tráfico de drogas na região norte, nordeste, que vai para a África e que vai para a Europa. Então, eu acho que é preciso fazer também uma reflexão, né, sobre quais são os impactos ou quais são as motivações políticas dessa decisão, e que os Estados Unidos têm feito justamente essa pressão total com
relação ao Brasil, né? Seja o tarifaço, seja agora essa designação, né, desses grupos como grupos terroristas. Existe uma estratégia, né, de tudo ou nada, né, que tem sido feita aí ao Brasil. Sim, claro. E o nosso ambiente aqui de polarização e de pré-eleição alimenta essa visão política das coisas. Léo, o quanto você guarda de otimismo realista do ponto de vista da capacidade política do governo de realmente se planejar para negociar? Porque, em alguma medida, do ponto de vista eleitoral, pode ser que a manutenção do tarifaço, o endurecimento dos Estados Unidos contra o Brasil, alimente o discurso de Lula de defesa da soberania, o que lhe rende votos? Olha, é uma pergunta difícil essa, Thaís, mas eu tenho a impressão que o governo tem uma atitude um pouco negacionista em relação a essa nova realidade, né? Em dezembro do ano passado, a Casa Branca ela publicou uma doutrina para as Américas de segurança pública, né? Na verdade, segurança interna dos Estados Unidos. E ela trouxe um paradigma que foi o seguinte: olha, a partir de agora, a gente entende que aquilo que acontece no continente americano afeta a segurança doméstica, então nós vamos tomar decisões em relação a essas questões da maneira que for conveniente para a gente, né? E isso é importante porque tira, né, das negociações internacionais, né, tira dos tratados internacionais todo um conjunto de medidas que os Estados Unidos se dão o direito de adotar em relação aos países do continente. E ele colocava muito claramente lá algumas questões que são importantes, e a principal delas é o seguinte: acabou essa história de neutralidade, né? Agora a gente vai exigir alinhamento, a gente vai querer parceiros, né, dos Estados Unidos. Então, até aquela tradicional política pendular, né, do Brasil, de buscar os melhores cenários nas potências diferentes, né, até esse espaço está muito limitado. E aí, quando o governo brasileiro olha para essa situação, claro, o governo americano tem muita capacidade de pressão, né? Ele tem que tomar uma decisão. Olha, isso aqui é um fato dado e a gente precisa se planejar ou não. Isso aqui não é uma realidade permanente e vai passar. Eu acho que o governo está apostando muito nesse segundo cenário, sabe? E especialmente porque ele acredita que o Trump vai perder as eleições de fim de ano lá, que ele pode perder a maioria no Congresso, e a partir daí ele se fragilizar e não ter toda a condição possível, né, para implementar essa agenda para os países da América Latina. Então eu vejo o governo Lula, até numa boa tradição brasileira, né, tentando enrolar o Trump, né? Assim, tudo bem, vai lá, faz uma reunião, etc., mas na expectativa de que ele vai se fragilizar e de que essa agenda ela não vai ter vida longa, não vai ter continuidade. Até porque fazer um processo de reposicionamento desse custaria muito, muito mesmo, especialmente em função da gente ter que revisar a nossa agenda com a China, né? Então, assim, eu acho que eu vejo, Thaís, assim, um impasse, né, por parte do governo, inclusive sem saber, né, se essa realidade ela é para valer ou se é um momento temporário aí que vai passar, né, na medida em que o presidente Trump se enfraquecer lá nos Estados Unidos.